Senador presidente Vanderlan Cardoso, é uma alegria estar aqui numa sessão presidida por Vossa Excelência que se destaca na atuação dentro dessa casa e presidindo também importantes momentos do nosso país. Assim foi à frente da Comissão de Ciência e Tecnologia, onde deixou um legado e um rastro de eficiência. Então, é uma honra estar aqui ao seu lado. Mas, presidente, estou aqui nesse momento, infelizmente, para trazer aqui e utilizar essa tribuna para trazer aqui uma denúncia de fato. E eu não vejo, a palavra é até forte, mas eu não vejo uma outra palavra para utilizar nesse momento. Denúncia acerca de ações que estão em curso no meu estado de Alagoas. Ações danosas ao Pacto Federativo, ações desrespeitosas com a defesa da causa municipalista, ações perigosas pelo exemplo de uso prepotente da máquina estatal como ferramenta de vilipendiar a lei. Especialmente ações ilegais por rasgarem o marco legal do saneamento, uma das mais importantes legislações na esfera ambiental, sanitária, contratual, urbana e de busca da cidadania em nosso país. Sinceramente, senador Girão, durante o período que nós estamos aqui, eu acho que uma das grandes contribuições foi justamente esse marco legal do saneamento. Senhores senadores, senhoras senadoras, todos nós estamos aqui com uma grande responsabilidade. E eu venho aqui a essa tribuna justamente denunciar esses fatos, também a fim de que os demais entes federados brasileiros não sigam o infeliz exemplo do trato do governo de Alagoas quanto à questão da concessão de serviços públicos à iniciativa privada, sobretudo no tocante ao fornecimento de água e ao tratamento e à coleta de esgoto. Tal fato tem como foco a concessão destes serviços em território alagoano à empresa BRK Ambiental. Venho aqui fazer juízo de valor. Não venho aqui fazer juízo de valor. Venho aqui justamente como um alagoano, mas mais do que isso, como representante do meu estado e do meu povo. Venho aqui trazer à tona tópicos concretos que já estão sobre a lupa deste Senado Federal, uma vez que a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor desta Casa aprovou um requerimento este de minha autoria para a realização de diligência externa em Alagoas, com o objetivo de apurar as irregularidades no entorno dessa concessão. Senhores senadores, senhoras senadoras, historicamente o povo alagoano tem sofrido com abastecimento de água insuficiente, precariedades na coleta de esgoto e deficiência no tão necessário saneamento básico. Seja em bairros inteiros na nossa capital, Maceió, com a população sofrendo com torneiras vazias e com esgoto in natura ao céu aberto em suas portas. Seja no interior, com cidades e povoados dependentes de carros-pipas e com gente humilde, sendo humilhada diariamente, como que vassalos à mercê de seus suzeranos, detentores do poder coronel e feudal, exercido por meio da oferta de um copo de água. Nesse contexto, o Marco Legal do Saneamento garantiu o aporte de mais recursos em benefício desse serviço e da sociedade, em especial de investimentos necessários para a iniciativa privada. O Estado de Alagoas foi o primeiro Estado desse país a privatizar os serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto, com base nesse marco regulatório, privatizando esta operação junto à empresa BRK Ambiental. Senhor presidente, eu vou historiar aqui rapidinho alguns pontos, 3 pontos aqui essenciais, que me fez realmente chegar a esse momento após aguardar posturas diferentes do nosso governo. Em Alagoas, a BRK Ambiental assumiu a concessão dos serviços de água e esgotamento sanitário de 13 cidades da região metropolitana de Maceió, que reúnem 1,5 milhão de habitantes. Serviço antes administrado pela nossa Companhia de Saneamento de Alagoas, a Casal. O valor arrecadado com a privatização, somente junto à BRK, foi de uma fortuna de R$2 bilhões. A data do negócio foi 30 de setembro de 2020. Pois bem, mais de um ano se passou e nada mudou na aflição do alagoano, quanto à péssima oferta de água e de saneamento às suas famílias. Aliás,
Aliás, em alguns casos, parece que até houve uma piora na prestação desses serviços. E destaco que a operação da BRK Ambiental é concentrada em Maceió e na região metropolitana, que são as áreas mais adensadas em termos populacionais e com maior infraestrutura. Um serviço que nada melhorou e, em alguns casos, até piorou. Uma transação pouco transparente foi demonstrado durante todo esse período. A decisão por entregar parcela da Companhia de Saneamento de Alagoas à BRK foi tomada a portas fechadas, quase sem debate, sem audiência das lideranças do Estado e, de certa forma, também excluindo a sociedade de todo esse debate. O alagoano, na região metropolitana da capital, segue pagando a fatura, mas recebendo um serviço ruim, um serviço muito ruim. A Prefeitura de Maceió pena com buracos nas vias que são abertas pela empresa, inclusive, muitas vezes, atrapalhando o trânsito em horários de grandes movimentos, e o povo sofre com a escassez hídrica e o esgoto segue, como eu falei aqui, a céu aberto. Mas os gestores do governo do Estado de Alagoas se deleitam a propagarem a peça de ficção de que Alagoas teria dado, entre aspas, exemplo para o Brasil, no que diz respeito a essa transação. Mas não é bem assim. Tão logo assumiu a prestação de serviço em Maceió, uma das primeiras providências da BRK Ambiental foi propor um aumento absurdo de mais de 8% da tarifa. Isso mesmo. O ato inaugural, senador Girão, não foi direcionar a água para que ela chegasse às torneiras, nem muito menos a caixa de gordura das residências foi observado, e sim ao tão atacado e sofrido bolso dos alagoanos. Isso ainda sob tempos de pandemia. Então, durante a pandemia, a gente aqui lutando para criar situações em que o bolso do consumidor, do contribuinte, ele não fosse tão afetado. Chegou uma companhia nova e, de uma maneira, inclusive, do nosso ponto de vista, e já por decisão judicial, também ilegal. Esse episódio causou um extremo espanto e agilidade singular, e a subserviência indecorosa com a qual a ASAL, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas, e o próprio governo de Alagoas anuíram com esse reajuste. Quanto ao aumento da tarifa, a agência, que é a ASAL, e o governo do Estado, eles atuaram praticamente como advogado em favor da empresa, do que deveria ser a sua função, que era justamente defender o interesse público. Foi preciso, com ação judicial conjunta, subscrita inclusive por mim e pelo deputado federal Pedro Vilela e pelo deputado estadual Davi Maia, junto ao judiciário, fosse acolhida através de uma liminar em Alagoas, colocando um freio, mesmo que temporário, nesta afronta à economia popular e às finanças domésticas de 1,5 milhão de habitantes. Mas o espetáculo de bizarrice, senhor presidente, não para por aqui. Há mais, muito mais, nesse enredo aqui, inoportuno e nefasto para o nosso povo e nosso Estado. Temos mais a falar, infelizmente, e de fato, a denunciar. A violação do princípio federativo e o princípio fundamental da autonomia municipal, como demonstrei aqui, já foi atacado, enterrando o direito fundamental de promoção à saúde básica de responsabilidade dos municípios e achicalhando a competência constitucional de titularidade dos serviços de saneamento básicos aos municípios. O governo de Alagoas foi acometido, mais uma vez, da síndrome do dono da bola e se autodeterminou senhorio, mandatário supremo e gestor inalienável dos valores arrecadados com a venda de um serviço inerente às atribuições do município. Com esse ato, no mínimo egoísta e indiferente, o governo de Alagoas, comandado pelo governador Renan Filho, quer ser ele mesmo um ente proprietário e o divisor dos 2 bilhões de reais pagos pela BRK pela concessão do serviço sob tutela de 13 cidades. Sem mais nem menos, é como se o governo alagoano e o governador Renan Filho jogassem o marco legal do saneamento na lata do lixo, ignorassem por completo a bandeira da questão municipalista, zombassem dos prefeitos e das prefeitas, e no final dessa linha de produção perversa, se apropriasse de um dinheiro que pertence à população de 13 municípios. Atento a esse verdadeiro deboche e este flagrante
E essa flagrante ilegalidade, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou em novembro do ano passado o bloqueio de R$1 bilhão dos cofres do governo de Alagoas, referente ao contrato de concessão que nós estamos falando aqui, dado à BRK Ambiental. Senhores senadores, o descalabro segue e é tamanho que, mesmo diante da decisão do STF, ao qual, repito, bloqueou metade dos 2 bilhões arrecadados com a privatização da Casal, que é a nossa companhia de saneamento e abastecimento de água, o governo de Alagoas avançou rumo a um golpe final. Sem limites, sem benevolência e sem bom senso, a gestão estadual convocou os prefeitos das 13 cidades na semana passada para a divisão desses mesmos 2 bilhões. Detalhe, tudo feito sob comando, é claro, do governo estadual. Como o governo de Alagoas, como é que pode esse governo, o governo de Alagoas, dividir um recurso vultoso e que não lhe pertence, à margem da mínima segurança jurídica? Não se sabe ao certo o que é que movimenta tanta celeridade num momento como esse, num momento, inclusive, que nós estamos num período já eleitoral. O que é sabido é que a ingerência e a inconstitucionalidade é marca desse processo de partilha, assim como o descaso imenso para com as gestões e com as comunidades das cidades que são alvos dessa operação da BRK Ambiental. Defensor da Carta Magna brasileira, o STF voltou a atuar e, pacificando a questão por meio de voto do ministro Luiz Roberto Barroso, reconheceu que essa ação absolutista do governo alagoano fere a Constituição Federal e não pode ser admitida. Senhores senadores, senhoras senadoras, a todos que estão aqui presencialmente e virtualmente, a essa tribuna eu me dirigi nessa tarde para fazer exatamente essas denúncias. A lei, os municípios e o povo de Alagoas precisam ser respeitados. Então, nós estamos aqui alertando, porque o que aconteceu em Alagoas está sendo acompanhado pelo Brasil inteiro. Foi o primeiro estado a fazer o leilão após o marco legal do saneamento. Um projeto muito aguardado pelo país, que aconteceu, que tem tudo para melhorar a vida das pessoas, mas que nós estamos demonstrando aqui que não está acontecendo isso em Alagoas. Então, aumentou o preço de imediato, quando não deveria ter aumentado. Justiça determinou a suspensão. Tivemos agora uma situação em que a metade dos recursos dessa compra, R$2 bilhões, nós estamos falando aqui num estado, de certa forma, pequeno em relação ao restante do país, 50% está bloqueado. E aí vem o governador e tenta se antecipar a essa decisão de uma maneira célere e começa a querer repartilhar valores que não é do Estado, e sim do povo e da sociedade. Esse Senado está vigilante contra essas arbitrariedades que estão acontecendo em solo alagoano. Nosso marco legal de saneamento, nossas leis regulatórias e nossa Constituição jamais podem ser alvo de menoscabo. É fundamentalmente nosso povo alagoano que paga caro, muito caro, por um serviço que é essencial, necessário, sobre o qual nós não vivemos sem ele. A água potável não chega para todos, o esgoto não é tratado, e a expectativa é que isso chegasse a um cabo, mas estamos caminhando para trás, estamos retrocedendo, estamos indo contra a maré. Para isso, parcela da Casal, que é a nossa companhia, foi vendida para a BRK, mas não é o que está acontecendo. E aqui eu venho, infelizmente, esperar que o triste fim que está agora acontecendo para o bolso do alagoano, para o serviço que é prestado, que esse exemplo de Alagoas não se repita nas demais federações do nosso país. Então, é necessário acompanhar e vamos acompanhar. Por isso, nós estamos realizando essa audiência externa, onde uma comissão está sendo formada através da Comissão de Fiscalização desse Senado Federal, que é para justamente colocar luz a esse momento e fazer com que o serviço seja prestado com qualidade, que o serviço seja prestado com continuidade. É um serviço essencial e, mais do que isso, que os municípios sejam respeitados, que o povo alagoano seja respeitado e que o governo de Alagoas não se sinta o dono da bola e ache que é uma terra sem lei, ou então se ache acima da lei. Então, senhor presidente, agradeço aqui por ter estendido o prazo, Vossa Excelência sempre bem democrático, mas é um recado, é um aviso, é um alerta necessário, não só para Alagoas, mas pelos momentos que estamos vivendo. Só uma parte, se me permite, senhor presidente.
Rapidamente, eu queria... A palavra, senador. Muito obrigado. Eu queria